E galera, essa foi a maior trollada da Rockstar Games do ano. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, como vocês viram aí, dia 27 de dezembro chegou e infelizmente nada aconteceu. Simplesmente a teoria do 27, que todo mundo acreditava que teria alguma novidade a respeito do GTA 6 no dia 27 de dezembro, não se confirmou. Foi um completo fracasso. E isso tem repercutido de diversas formas diferentes dentro da comunidade, gerando surpresas em algumas pessoas, ira em outras e até pessoas que estão achando toda essa situação muito engraçada. E bom, se você tá debaixo de uma pedra e não sabe do que se trata a teoria do dia 27, eu vou estar deixando no cardzinho aqui em cima algum dos vídeos que eu fiz a respeito do assunto. Eu fiz 2 vídeos a respeito, mostrando todos os detalhes e indícios que confirmam que a Rockstar Games estava por trás da teoria do 27, ou seja, ela sabia de tudo o que estava acontecendo, o que classifica, rapaziada, essa teoria como uma grande trollada oficial feito pela Rockstar Games pros fãs. E bom, sem dúvidas, o principal indício que prova que a Rockstar Games está por trás dessa teoria, que ela sabia muito bem de tudo que estava acontecendo, é que o funcionário que publicou as informações lá na foto do presente de Natal da Rockstar Games, que colocou o nome do hotel, o telefone da concessionária da rodovia 27 e que também havia colocado a data 27/12, né, que provavelmente seria o dia que chegaria o trailer, revelou informações que até então eram ocultas do conhecimento do público, informações que são oficiais e que provavelmente vão estar no GTA 6, como por exemplo a rodovia que fica a concessionária 27 Alto, que é exatamente o mesmo local onde a Rockstar Games teria se inspirado para fazer parte do mapa do jogo, e que justamente são os locais que aparecem no vazamento que rolou lá em 2022. Então, embora a comunidade ficou muito focada na questão da data do lançamento do trailer, né, de ser dia 27/12, mas a gente não pode ignorar que esse funcionário da Rockstar Games praticamente revelou algo oficial do jogo. Revelou que aquela rodovia, na vida real, fica em Tallahassee, que é a capital da Flórida, e que esse é o local que a Rockstar Games teria se inspirado para fazer o Hank Waffle e parte da cidade de Port Gellhorn. Então a gente já tem aí uma informação extraoficial vinda direto da própria Rockstar Games, que Port Gellhorn provavelmente é baseado em Tallahassee. Então, rapaziada, na minha concepção, eu acho que é muito difícil o cara compartilhar uma informação dessa, levando em consideração que os desenvolvedores da Rockstar Games assinam NDAs bem restritos, então compartilhar uma informação oficial sem que a Rockstar Games tenha conhecimento, porque se ele fizesse isso por iniciativa própria, né, vamos supor que ele quisesse trollar a comunidade por ele mesmo, as chances dele perder o emprego dele ou até mesmo de ser responsabilizado judicialmente, ter que pagar uma multa milionária, é muito grande. Então, com certeza é algo que ele fez ali junto à Rockstar Games, algo que foi orquestrado pelo estúdio. Então, isso categoriza a maior trollada feita pela Rockstar Games para a comunidade. E a partir disso, eu acho muito interessante levantar aqui 3 pontos de discussões que me deixaram muito chateados a respeito disso. A primeira dela é que eu vi muita gente comentando lá, nós, né, os criadores ou os fãs, tava enchendo, né, de teoria e falando merda, né, depois ficando chateado. Como se toda essa teoria fosse algo tirado da cabeça da comunidade. E como vocês viram aí, rapaziada, quem assistiu o meu vídeo falando a respeito do assunto viu que não é. Muitas das coisas que foram reveladas ali não são coincidências e não tinha como o cara ter feito apenas pra trollar a comunidade sem o consentimento da Rockstar. Então você vê que foi algo que foi feito de forma premeditada, eles sabiam muito bem o que estava sendo feito e não é uma teoria maluca tirada da mente dos fãs, como foi, por exemplo, a teoria da Lua, que na altura, quando eu fiz um conteúdo a respeito disso, né, quando chegou ao meu conhecimento, eu tava até em live no dia, eu falei que era tudo viagem, que eu não acreditava naquilo, mas com o tempo, com a galera comprovando que essa teoria já foi levada em consideração antes e que se confirmou no anúncio do trailer 1, eu vi que realmente poderia ter algo real ali, acabei sendo convencido e fiz vídeo a respeito disso pra vocês. Agora, essa teoria do 27, rapaziada, foi muito além do que qualquer outra teoria levantada pela comunidade, foi muito além do que a teoria da Lua, porque você vê que é algo que a Rockstar Games estava envolvido. Vocês viram, né, durante essa semana, como eles rusharam, postando muita coisa no Twitter pra dar 27 posts, como eles ficaram manipulando os posts do Instagram pra continuar aparecendo 27 posts ali. Até mesmo nessa última semana já tinham 27 posts no Instagram da Rockstar Games. Eles publicaram um novo post, né, do Red Dead Redemption 2 e continuou aparecendo 27, ou seja, eles estavam ocultando posts pra, mesmo publicando coisa nova, continuar aparecendo o número 27. Além do fato que eu já mencionei aqui no vídeo, do cara compartilhar uma informação secreta a respeito do jogo, né? Não teria como ele publicar aquilo sem a Rockstar Games estar sabendo, sem fazer parte de uma estratégia do estúdio. Então, ver pessoas
pessoas da própria comunidade da Rockstar, pessoas que são fãs do GTA, são fãs da Rockstar, meio que querendo tirar uma onda com os fãs, né, dizendo, ah, vocês estão vendo teoria onde não tem, ficam criando coisas que não existem. Pra mim, ou essa pessoa não viu nada a respeito da teoria, né, ela tá falando sobre algo que ela não sabe, que ela desconhece, ou é uma falta de caráter, tá ligado? Porque tem todos os indícios ali, tem pistas, tem mais do que comprovações, e a pessoa só quer tirar uma onda por tirar pra sair como se fosse a espertona da situação, tá ligado? E é claro que não dá pra generalizar, né, rapaziada? Eu sei que não foi a maioria dos fãs que fizeram isso, tipo, foram meia dúzia de fãs ali querendo se aparecer, né, dar uma de que sabem de tudo, que sabem como a Rockstar Games trabalha, mas que acabam agindo com falta de respeito, não só com os criadores, assim como eu, que fazem vídeo, fazem conteúdo a respeito do assunto, mas também com outros membros da comunidade, sendo que na realidade ninguém sabe de nada, todo mundo foi enganado. Eu fui enganado, todos os criadores de conteúdo foram enganados, o público foi enganado pela Rockstar. Então, no meu ponto de vista, eu sei que a gente deveria agir de forma mais cética, né, esperar tudo isso acontecer pra ver se ia sair ou não, e não acreditar como uma verdade absoluta. Mas depois que não se confirmou a teoria, que todo mundo viu que não tinha nada ali, a pessoa chegar e ficar falando, nossa, eu já sabia, e ficar zoando quem tinha esperança que viria algo a respeito, é no mínimo muita falta de maturidade ou muita falta de caráter no meu ponto de vista, né? É como se fosse mais ou menos aquele arquétipo do Kiko, do Chaves, que sempre quer sair como o mais esperto, o mais inteligente, o que tem as melhores coisas, sendo que no final das contas não passa de um tonto ali, tá ligado? Uma pessoa que não sabe muito bem de nada. Então, pra mim, ver algumas mensagens ali, alguns comentários querendo zoar outras pessoas da comunidade, ou até mesmo criadores que estavam fazendo vídeos a respeito do assunto, apenas pra pessoa se sentir melhor ou achar que sabe mais do que todo mundo, é uma pura inocência, né? No final das contas, você tá zoando você mesmo, porque você faz parte da comunidade. Se você tá procurando vídeos ou conteúdos a respeito desse assunto, você também tem uma esperança que no fundo iria sair algo, mas que acabou não se confirmando, e não tem problema nisso. O problema realmente é você querer ofender outras pessoas porque estavam acreditando na teoria ou porque esperavam que viria algo na teoria, né? Isso aí que eu não consigo entender. Teve até alguns comentários me acusando de fazer fake news, que eu inventei a teoria, né? Falando que eu invento a teoria e depois fico decepcionado. Cara, em momento algum eu inventei teoria nenhuma. Essa teoria foi levantada por criadores lá da gringa, que começaram a repercutir esse assunto nos fóruns, e eu, como um criador de GTA, que sempre fiz vídeos a respeito do jogo, quem me acompanha sabe, rapaziada, que o canal Sunny Play já tem 12 anos. Então eu já faço vídeos desde antes do GTA V ser lançado. Todos esses vídeos que eu faço a respeito do GTA 6, de teorias, vazamentos ou coisas do tipo, eu já fazia desde a época do GTA V. Então a pessoa pegar e querer me acusar de fazer fake news, de eu estar inventando teoria, é no mínimo absurdo. Eu já faço vídeo de GTA há anos. Por que eu não faria dessa teoria, sendo que nesse último mês foi um dos assuntos mais evidentes, que mais repercutiram a respeito do GTA 6? Tava todo mundo falando sobre, até quem não faz vídeo de GTA também fez vídeo sobre essa teoria. Então por que eu, um dos maiores canais de GTA do Brasil, não iria falar sobre? Não tem um mínimo de sentido, sabe? A pessoa querer me zoar ou querer desmerecer o meu trabalho apenas porque eu tô fazendo o meu trabalho, sabe? E assim, quando você fala que eu tô fazendo fake news, que eu tô criando fake news, é uma acusação muito séria, porque fake news no Brasil é um crime. Então se você tá me imputando um crime, você tem que provar isso, né? Isso cabe, inclusive, um processo. Eu poderia processar essas pessoas que estão falando que eu fiz fake news e elas teriam que provar na justiça que eu fiz isso, porque é uma acusação muito séria. Então, no final das contas, rapaziada, o que mais me deixou chateado de toda essa história não foi nem de não ter saído nada no dia 27, de não ter um trailer ou algo do tipo, e sim a maneira que a comunidade se comportou após isso, porque vamos combinar, não é a primeira teoria que surge por aí, não é a primeira vez que a gente se decepciona, que não vem nada. Agora, esse comportamento que desencadeou a respeito dessa teoria, né, de acusações, de deboches, é o que pra mim não faz o menor sentido, tá ligado? Não faz o menor sentido, porque nós todos aqui somos uma comunidade, nós somos a comunidade de fãs da Rockstar, de fãs do GTA, e você não pode culpar uma pessoa por ter uma esperança que algo vai acontecer ali, que algo vai ser noticiado, que alguma novidade virá. Então não tá errado quem acreditou nessa teoria. Quem tá errado é quem tá se achando um espertão e falando que já sabia de tudo, sendo que no final das contas ninguém sabia de nada. Eu vi até alguns criadores de conteúdo também debochando da comunidade, sendo que também fizeram conteúdo a respeito do assunto, né? Dizendo que não sabia, tirando uma onda dos fãs, sendo que, cara, se você sabia, por que você fez um vídeo a respeito, né, do assunto? Não tem o mínimo de sentido. Eu não sabia, ninguém sabia. É claro que a gente tem uma ideia, pô, isso é uma teoria. Inclusive, durante os vídeos que eu fiz aqui no canal, sempre deixei claro pra vocês, gente, isso é uma teoria. Em diversos momentos eu falei, eu não acredito que vá sair um trailer, eu acho que é mais provável sair uma imagem, ou até mesmo o anúncio do trailer. Eu sempre deixei isso muito evidente aqui, tanto nos vídeos quanto na live que eu fiz, né, no dia 26. Teve até gente falando que eu fiz live até o trailer sair. Não fiz live até o trailer sair, eu fiz uma live com a expectativa pra gente curtir
esse momento junto, até porque, por mais que a gente foi enganado pela Rockstar, mas foi legal toda essa parada que rolou, da teoria, de ficar esperando, de ver as evidências. Pô, me diverti muito fazendo esse conteúdo pra vocês, e não só com a visão de criador, mas com uma visão de fã. Inclusive, eu acho que se a Rockstar Games tivesse aproveitado todo esse hype, todas essas circunstâncias, as referências que eles mesmos deixaram, eles teriam feito um marketing histórico do jogo. Por mais que eles não tivessem publicado o trailer, né? Mas se eles tivessem apenas postado um tweet falando a respeito do trailer, dando uma previsão pro público, ou lançar um cartão virtual ali de Natal de Vice City, seria um marketing incrível. Mas eles desperdiçaram essa oportunidade apenas pra trollar os fãs, entendeu? Então, eu fiquei muito chateado com a postura da Rockstar Games, porque eles poderiam realmente ter aproveitado, ter curtido esse momento com os fãs, mas eles simplesmente utilizaram isso daí pra atrair atenção, pra divulgar a loja deles, né? Porque foi isso que aconteceu no dia 27. Eles apenas publicaram um post ali com descontos de Natal da loja oficial da Rockstar, em vez de trazer alguma novidade pro público. Então, no final das contas, eu não fico com raiva da Rockstar, eu não tô, tipo, decepcionado, porque era algo que já era meio previsível, né? Então, alguém falar assim, não vai ter nada amanhã, já era meio previsível. A gente tem que se impressionar se tivesse alguma coisa. Agora, eu me sinto chateado como fã da Rockstar Games pela forma que eles estão tratando os fãs, porque eles estão utilizando uma estratégia de marketing que, ao meu ver, rapaziada, é desleal, é desrespeitosa. Eu vi muitos comentários também dizendo coisas do tipo, mas a Rockstar Games não falou nada, vocês que estão criando coisa da cabeça que sei lá do que. Cara, como não falou nada? Como é que, sabe, quem analisou com o mínimo de coerência as informações, as pistas deixadas dessa teoria, viu que a Rockstar Games sabia muito bem o que estava fazendo, sabe? Então, eles não precisam fazer um post oficial ali falando algo diretamente, até porque a gente sabe que a Rockstar Games é de deixar pistas. Eles deram pistas do lançamento do trailer 1, eles deram pistas do anúncio do GTA 6, eles sempre fazem isso todos os anos. Então, o que eles fizeram agora não foi diferente do que eles já fazem, só que no final das contas, em vez de anunciar algo pra comunidade, eles apenas trollaram, com a visão de continuar trazendo visibilidade pro jogo, de continuar trazendo visibilidade pra marca, sem mencionar nada, apenas deixando implícito. Então, ao meu ver, foi muito desrespeitoso o que a Rockstar Games tem feito com o público, e foi muito sem graça, sabe? Eu acho que eles poderiam ter saído por cima, no mínimo publicando uma imagem do jogo que não ia comprometer nada ao marketing deles. Só que deixar esse mistério, né, fazer essa trollada com o público, só fez eles perderem uma mega oportunidade de fazer um marketing histórico e também desrespeitou o público a troco de quê? Eu acho que é muito mais um tiro no pé, uma maneira de você perder a credibilidade com seus fãs do que você cativá-los, né, pra algo que tá por vir. Eu acho que tá todo mundo cansado de esperar alguma coisa, tá todo mundo triste já com isso. E eu vi também muitas pessoas comentando assim, espera a Rockstar Games falar algo, vamos deixar sair naturalmente, que sei lá do que. Só que eu acho que vocês estão ignorando o fato que já tem mais de 1 ano que o jogo foi anunciado. Já tem mais de 1 ano que saiu um trailer do jogo. Eu nunca vi na história dos games, até na história da Rockstar e do GTA, nenhum outro jogo que ficou mais de 1 ano após o seu anúncio sem nenhuma informação. O GTA V, o gap do primeiro trailer por segundo, tem mais de 1 ano. Porém, nesse meio tempo, eles lançaram novas imagens, saiu matérias oficiais em diversos canais de notícia de games do mundo. No próprio Red Dead Redemption 2 a mesma coisa, e nos jogos anteriores ainda mais. É a primeira vez na história da Rockstar que eles anunciam um jogo e ficam mais de 1 ano sem lançar nada de informação. A gente não tem nenhuma informação oficial desde o trailer 1. Isso não é normal, gente. Eu acho que assim, tem uma diferença, né, como aquela clássica frase que já até virou meme na comunidade, tem uma diferença do fã pro fanboy. Eu acho que o fã, ele espera isso, ele espera uma satisfação, ele espera uma novidade. Agora o fanboy vai abaixar a cabeça e concordar com tudo que o estúdio faz. E sinceramente a Rockstar Games tá cuspindo na nossa cara. E se você tá concordando com isso, se você acha isso normal, cara, pra mim é um fanboy, porque não faz sentido, tá ligado? Eu sou fã da Rockstar Games, eu faço vídeos a respeito do GTA, mas eu não concordo com a postura que o estúdio tá tendo nesse momento, entendeu? Eu acho que é lamentável. Então eu acho que não é tudo que a gente precisa aceitar a respeito desse assunto, tá, rapaziada? Por mais que nós somos fãs, mas não é tudo que a gente tem que abaixar a cabeça e concordar e pensar, mas a Rockstar Games faz assim, a Rockstar Games faz assado, entendeu? E no final das contas, rapaziada, todos nós fomos vítimas dessa trollada. Os criadores de conteúdo, os fãs, até vocês que estão se achando os espertões aí, dizendo que já sabia, não sabia de nada. Ninguém sabe de nada, entendeu? Por isso que a gente fica aqui nessa angústia com uma cara de interrogação. Mas, ao meu ver, eu achei que foi muito baixa a atitude da Rockstar Games em relação aos fãs. Muito baixa a atitude de alguns fãs, né? Porque é tipo uma meia dúzia aí que vem desrespeitar os criadores ou desrespeitar os outros fãs que acreditaram na teoria, né? Então, eu achei muito baixa essa atitude. Eu acho que não tem nada a ver. Você tá apenas zoando você mesmo no final das contas, porque com certeza você acreditou também na teoria, ou no mínimo esperava alguma coisa no dia
27, e também os criadores de conteúdo que fizeram conteúdo a respeito da teoria pra depois falar, eu já sabia, e ainda zoar os fãs, sabe? Tipo, eu acho que não tem a mínima coerência uma coisa dessa, sabe? E se você concorda com isso, você tá pensando aí, tem que zoar mesmo, tem que aloprar mesmo, velho, você tem a mesma cabeça de titica dessa galera, tá ligado? No final das contas, você não respeita nem você mesmo, porque se você tá zoando pessoas que, assim como você, são fãs do GTA e que esperam alguma novidade, que é o mínimo, né? Vamos combinar? É o mínimo. Mais de um ano do anúncio do game não tem nenhuma novidade? É o mínimo a Rockstar Games falar alguma coisa, se pronunciar pros fãs. Então você tá contribuindo de alguma forma pra perpetuar esse comportamento da Rockstar, essa falta de respeito com os fãs. Então não é porque eu sou fã da Rockstar, sou fã do GTA, que eu tenho que concordar com tudo que eles fazem, que eu tenho que abaixar a cabeça e achar que tá tudo certo, sabe? E só pra concluir esse assunto, rapaziada, eu tenho uma informação que é muito triste, mas pode cair como um meteoro na comunidade. Como vocês sabem, eu já tive acesso a algumas informações privilegiadas a respeito do GTA 6, como no caso do nome da Lúcia, algumas cenas do trailer, informações que eu já compartilhei com vocês há muito tempo, e boa parte de vocês já devem ter conhecimento sobre isso, né? Só que nessa última semana eu recebi um e-mail de uma pessoa ligada a Rockstar Games, não posso entrar em muitos detalhes, também não quero expor a pessoa, mas uma pessoa que, enfim, podemos considerar aí que é de dentro da Rockstar Games, e me trouxe uma informação que é no mínimo preocupante. Tá? Eu vou tentar ver se eu posso colocar algum print desses e-mails que eu recebi, tentando censurar ao máximo algumas informações e também quem me enviou o e-mail. E assim, não tem como eu provar pra vocês, eu poderia até provar, mas eu estaria expondo essa pessoa. Vai de vocês acreditarem ou não. Assim como eu trouxe a informação lá sobre o nome da Lúcia, sobre as cenas do trailer, e na época muita gente não acreditou, falou que eu tava criando coisa, que era fake news, que eu tava inventando, e depois essas informações foram confirmadas. Eu acho que ao decorrer do tempo, essa informação vai se confirmar e vocês vão ver que eu tô falando a verdade agora também. Mas a informação que eu recebi, rapaziada, é que não haverá trailer 2. Vocês estão entendendo? A informação que eu tenho, que eu recebi, é que o trailer 1 do GTA 6 já foi tanto sucesso, ele furou tanto a bolha, que a Rockstar Games não tem necessidade de lançar um trailer 2. E provavelmente eles não vão lançar. Essa é a grande realidade. A única possibilidade de ter um trailer 2 nessa altura é se o game for adiado. Vocês estão entendendo? Então, rapaziada, se tiver um trailer 2 é porque o GTA 6 vai pra 2026. O que eu acho bem provável, tá? Nessa altura, eu acho que é o mais provável, porque um ano, desde o anúncio do game, mais de um ano, sem nenhuma novidade, é estranho. Vamos combinar? É muito estranho. Eu acho que se a Rockstar Games estivesse confiante no que eles estão fazendo, se eles tivessem confiança na data de lançamento do game, teria mais informação pra gente. Então, das duas, uma, né? Eu não sei o que é pior. Se é ficar sem trailer nenhum até o lançamento do jogo, ou um trailer na véspera de lançamento, no mês de lançamento, ou se é ter um trailer 2 e ser anunciado um adiamento. Eu não sei o que é pior. Então, a informação que eu tenho a respeito do jogo, vinda diretamente da Rockstar Games, é que não terá trailer 2. Só vai ter trailer 2 se o game for adiado. E assim, as chances do adiamento são eminentes, estão aí e pode realmente acontecer. Só que a gente só vai saber disso a partir de julho, que é quando daria mais ou menos uns 3 a 4 meses até o lançamento do jogo. Então, se for ter um trailer 2, rapaziada, só vai ser no meio do ano que vem. E o pior, pra anunciar um adiamento. Então, é preocupante. É preocupante essa situação. É muito angustiante, mas é a verdade, tá, rapaziada? Eu vou tentar colocar aí alguns prints na tela pra vocês, com essas informações que eu recebi. E assim, como eu tô falando, não tem como eu provar pra vocês que é real. Acredita quem quiser, mas com o tempo vocês vão ver. Demorou? Então, pra fechar o ano com chave de ouro, tem esse vazamento aí, essa informação extraoficial a respeito do GTA 6 e do trailer 2 que pode nunca vir. Essa é a grande realidade. Demorou, rapaziada? No mais é isso. Eu não sei se vai sair mais algum vídeo esse ano. Provavelmente esse deve ser o último vídeo do ano. Até porque não deve sair nenhuma novidade, né? Até o ano novo. E como eu já informei pra vocês, eu vou tirar uma pausa aqui dos vídeos, vou dar uma descansada, mas dia 6 de janeiro a gente vai estar de volta numa segunda-feira, continuando aí o nosso conteúdo, fazendo vídeos a respeito e muito mais aqui pra vocês, né? Que é algo que eu já faço há muito tempo. Então, nada fora da normalidade. Toda semana tava rolando live pra vocês a respeito do GTA 6. Fiz live sobre a teoria também, nada demais, apenas como uma confraternização aí dos fãs. Então eu vou estar tirando essa folga aí até o dia 6. Dia 6 de janeiro a gente tá de volta com muito mais conteúdo aqui no canal Play. E no mais é isso, meus queridos. Talvez eu faça um vídeo aí de ano novo, agradecendo a vocês, porque esse mês também foi um mês muito importante pro canal Play. Batemos recordes de visualização, quase 4 milhões de visualizações mensais, um número muito expressivo. Não é o recorde de views geral do canal, mas é um recorde muito bacana, ainda mais levando em consideração o ano passado, que teve o trailer do GTA 6. Esse mês a gente conseguiu
superar o mês de dezembro de 2023, por mais que não teve trailer, e eu devo muito isso a vocês que são fãs do canal, vocês que são fãs da Rockstar e fãs do GTA, por apoiarem o meu trabalho, darem credibilidade pro meu trabalho e estarem aqui junto comigo. Então eu sou muito grato a isso. Esse ano de 2024 foi um ano muito difícil, mas foi um ano muito especial também. Diversos novos inscritos estão chegando aqui junto com a gente, e espero que vocês estejam junto também aí ano que vem, com o possível lançamento do GTA 6 ou possível adiamento, mas que a gente possa estar junto aí, criando muito mais conteúdo, interagindo, claro, sempre com respeito, que eu acho que é o mais importante acima de tudo. Fechou, rapaziada? Então, no mais é isso. Desculpa aí o vídeo longo, mas eu tinha que desabafar um pouco a respeito dessa história, comentar um pouco sobre essas circunstâncias e concluir aí essa história da teoria do 27, que infelizmente não se confirmou, mas é algo que repercutiu muito esse mês dentro da comunidade e não tinha como não falar sobre, né? Eu acho que a única chance de eu não falar sobre essa teoria é se eu não acreditasse, se eu realmente achasse que não tinha nada a ver. Mas como eu vi que tinha muita relevância, tinha muitos pontos ali interessantes, é óbvio que eu trouxe aqui pra vocês, por mais que eu esperava, né, que poderia nada acontecer, como eu sempre deixei evidente aqui. Então, em momento algum tentei enganar ninguém, tentei fazer fake news ou algo do tipo. Eu sempre deixei claro que era uma teoria, que poderia nada acontecer, mas se nada acontecesse, seria uma grande trollada da Rockstar, e foi o que aconteceu, ao meu ver, bem decepcionante. Então, no mais é isso, meus queridos. Um feliz ano novo a todos. Muito obrigado por estarem comigo aqui em 2024. Espero que o Natal de vocês tenha sido maravilhoso, assim como foi o meu. Enfim, só desejo tudo de melhor pra vocês, muita paz, amor, saúde, e que 2025 seja ainda melhor. E claro, que vocês possam estar aqui junto comigo. E já sabe, né? GTA 6 é aqui no Sunny Play. Fechou? Vem comigo, que aqui a gente respeita vocês, respeita os inscritos, e não vamos ficar tirando onda com a cara de vocês, demorou? Só com quem é tonto aí fica se achando espertão. Isso aí a gente tem que tirar onda mesmo. Certo, rapaziada? Ó, não vai embora sem deixar o like tão pesado. Isso apoia muito o nosso trabalho. Esse ano vocês representaram nos likes. Então peço aí como um presente de ano novo que você deixa muito like nesse vídeo aqui também pra fortalecer. Até porque estamos com uma estrutura aqui improvisada, mas não deixo de trazer o vídeo pra vocês com o máximo de qualidade possível. E ó, se você quer estar comigo aí em 2025, acompanhando as novidades do GTA 6 e muito mais, clica aí no botão inscreva-se, que é de graça, ativa o sininho com todas as notificações, que sempre que tiver novidade a respeito do game, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E ó, quer receber os vídeos antes de todo mundo? Ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais? Clica aí no botão seja membro, vem fazer parte da Máfia Sunny Play, que você vai adquirir todos esses benefícios além de apoiar o nosso trabalho. Outra forma de nos apoiar é clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. E já corre nas nossas redes sociais. Vou tirar essa pausa aí de uma semana aqui pra dar uma descansada, mas vou estar ativo lá nas minhas redes sociais, sempre trocando ideia com vocês, e óbvio que se tiver alguma novidade, postando lá em primeira mão, vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos, então já segue a gente lá pra ficar ligado em tudo isso. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês. Continuem maratonando o canal Sunny Play, ainda mais essa semana aí que vamos estar off, tem vários vídeos excelentes pra vocês continuarem acompanhando com muito conteúdo de credibilidade, fechou? Então no mais é isso, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal, tamo junto, aquele abraço e falou!